Bem-vindos ao curso Primeiros Cuidados com o Bebê baseado em evidências. O tema da aula de hoje será sobre a amamentação na primeira hora de vida e os benefícios do aleitamento materno. Então, hoje nós falaremos sobre o impacto que a amamentação na primeira hora de vida pode trazer para este bebê, para esta mãe, para essa família como um todo, ok? Vamos falar também sobre os benefícios que o aleitamento materno pode conferir para a mãe, para o bebê, para a família, para o sistema de saúde, ok? Então, vamos iniciar. Vamos lá. Bom, então, uma importante recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o aleitamento materno ele deve ocorrer até os 2 anos de vida ou mais, sendo exclusivo até os 6 meses de idade e a partir de então ser complementado com outros alimentos. Então, essa é uma importante recomendação da Organização Mundial da Saúde, que todos os profissionais de saúde devem ter entendimento e compreensão para poder nortear suas práticas. Aqui uma importante publicação da Unicef de 2018, em que traz que o risco de infecção e morte aumenta quanto maior for o atraso, tá? Então, quanto mais tempo se atrasar, maior será o risco de infecção e morte deste bebê. Um importante estudo, né, de uma revisão sistemática, uma meta-análise de 2017, que traz alguns resultados interessantes que nós vamos falar aqui. Então, que o aleitamento materno, quando ele ocorre um tempo menor de 1 hora depois do nascimento, ele salva vidas. E ele vai oferecer a este bebê benefícios durante toda a vida. Ou seja, não vai ser um benefício somente naquele momento, mas sim para toda a vida daquele bebê. E quanto mais tempo este bebê espera, maior será esse risco. E que esperar de 2 a 23 horas aumenta o seu risco de morte em até 1,3 vezes. E também esperar 1 dia ou mais aumenta o seu risco de morte em mais de 2 vezes. Então, nós vemos o quanto isso vai se agravando conforme o tempo vai aumentando deste atraso, maiores vão sendo os riscos. Então, quanto menor for esse tempo, né, de espera, né, preferencialmente nesse tempo menor de 1 hora, melhor os benefícios para esse bebê, ok? Aqui eu trago um panorama mundial que traz que somente 2 de cada 5 recém-nascidos recebem leite materno dentro dessa primeira hora de vida. Então, nós vemos que esse é um dado muito baixo e que deve ser melhorado, né? Ou seja, políticas públicas de saúde, ações de saúde precisam ser implementadas para modificar essa realidade. Nós vemos aqui as porcentagens de vários continentes, como, por exemplo, América Latina, Ásia Meridional, Europa, África, e nós vemos que os índices estão muito baixos, né? 35%, 40%, 32%, 40%, 42%, então são dados muito baixos que merecem ser melhorados, tá? Devem ser melhorados. Então, em relação à alimentação na primeira hora de vida, né? O que nós temos de orientação, de recomendação da OMS? Que todo recém-nascido deve ser estimulado a mamar o mais cedo possível, preferencialmente logo após o parto. Tá? Isso se a mãe e o bebê estiverem em boas condições e se este for o desejo da mãe. Tá? Então é importante nós termos esse entendimento, que nem toda mãe estará apta, nem todo bebê será apto, né, para amamentar nessa primeira hora de vida, ok? Devido a uma condição clínica, né, ali pontual, e também que nós temos que levar em consideração que nem todas as mulheres desejam amamentar. Então, existem mulheres que já chegam, já decididas, falando que não querem amamentar. Então, nós temos que respeitar isso. Apesar de passarmos todas as orientações a esta família, essa mulher, esse casal, nós temos que respeitar a decisão da mulher. E importante também considerarmos aqui que a amamentação na primeira hora de vida ela pode ser realizada independente da via de parto. Então, ela pode ocorrer na cesárea ou no parto normal, tá? Então, qualquer tipo de parto, ela deve ser implementada. Então, os profissionais de saúde envolvidos ali na assistência precisam colaborar, precisam contribuir para que este momento ocorra, garantindo, né, este momento para esta mãe, para este bebê, para esta família. E também é importante que a gente mencione aqui que nem todo recém-nascido estará apto para amamentar após o parto, né, para mamar após o parto, tá? Mas ele deve ser colocado em contato pele a pele direto com a sua mãe, tá? E isso se ambos estiverem em boas condições e se a mãe desejar, como nós já mencionamos. E outras considerações importantes agora, falando agora especificamente dos benefícios da amamentação nessa primeira hora de vida. Então, nós temos várias evidências científicas que comprovam que amamentar na primeira hora de vida
auxilia na promoção e no fortalecimento do vínculo entre essa mãe e esse filho já na sala de parto, tá? Então, é um importante momento que acontece ali na sala de parto. Além disso, a amamentação na primeira hora de vida irá contribuir para o reflexo da sucção, ou seja, esse bebê ao amamentar, ele irá auxiliar todo o movimento, né, que acontece durante o reflexo da sucção, irá auxiliar na liberação, na produção e na liberação da ocitocina. E a ocitocina é um hormônio que irá contribuir para o estímulo das contrações uterinas e, consequentemente, para a redução do risco de hemorragia, tá? Então, está tudo interligado, né? Olha como tudo isso impacta, né, na vida dessa mulher, deste bebê, tá? Além disso, promover o contato pele a pele. E além desses benefícios da amamentação na primeira hora de vida, também é importante nós falarmos aqui que traz benefícios fisiológicos e psicológicos também. Então, os psicológicos, no caso, irá contribuir para acalmar esse bebê e essa mãe, tá? Então, trará um momento ali de tranquilidade, de conexão, de paz, tá? E fisiologicamente, ele irá auxiliar na estabilização sanguínea, nos batimentos cardíacos e na respiração dessa criança, tá? Então, tudo entrando ali em equilíbrio. Outra importante consideração em relação à ocitocina, que nós já mencionamos, né, como nós falamos sobre a parte da contração uterina e redução da hemorragia, é importante nós falarmos também que ela vai auxiliar, é um hormônio responsável também pela saída e ejeção do leite, tá? Então, assim, o momento do toque, do odor, do calor, né, deste bebê com esta mãe, tudo isso irá contribuir para a liberação da ocitocina e, consequentemente, na saída e na ejeção do leite. Outro importante benefício da amamentação na primeira hora de vida está relacionado ao estabelecimento mais rápido do processo da amamentação e também o prolongamento e a manutenção do aleitamento materno. Então, famílias, né, bebês que vivenciaram a amamentação na primeira hora de vida tiveram um processo de amamentação estabelecido muito mais rápido do que aqueles que não tiveram, tá? E também tiveram um momento, né, do aleitamento materno mais prolongado, ou seja, mamaram por mais tempo, tá? E aqui, por exemplo, nessa ilustração, nós conseguimos visualizar, né, pelo olhar, pelo sorriso dessa família, a satisfação em relação ao aleitamento materno, quanto o aleitamento materno repercutiu, né, e impacta na vida dessa família, tá? Outro importante exemplo que eu trago aqui para vocês é dessa garotinha que chama Laura. Trago até aqui, eu deixo o site, a referência para que vocês possam acessar e conhecer a história dela, né? Na verdade, é uma história de uma amamentação bem-sucedida. Ela foi questionada pela mãe, pela família, em relação ao tema do aniversário dela de 3 anos, e ela disse que ela gostaria que fosse o mamá, né? Então, isso a gente vê o quanto o mamá representou para essa criança, algo que traz satisfação, alegria, prazer, né? E a gente consegue ver pela ilustração, né? Do olhar, do sorriso dessa criança, satisfação, ok? Então, um caso que é interessante para que vocês conheçam. Então, em relação à amamentação e o contato pele a pele, são duas coisas que não tem como desassociar, então por isso nós vamos falar um pouco. Então, o contato pele a pele ele deve ocorrer por pelo menos 1 hora, mínimo, ok? E é um momento que deve acontecer ali nessa primeira hora de vida, que é o momento que nós consideramos como a hora de ouro. Ou seja, é um momento em que a mãe e esse bebê costumam estar alertas e eles acabam se conectando, né? Um momento de interação, de conexão entre os dois. Então, é uma excelente oportunidade para que eles estejam ali juntos. E o contato pele a pele, ele vai significar que o recém-nascido ele é colocado nu, em contato direto com a pele da mãe, tá? Assim que ele nasce ou logo depois do nascimento. Então, significa que o bebê está completamente nu, tá? Não tem paninho, não tem fralda, nada entre a pele dele e a da mãe, tá? Pode ter um paninho assim ao redor, cobrindo, né? Protegendo como nessa ilustração, mas para aquecer esse bebê, né? Auxiliar no aquecimento. Mas entre a pele dele e a pele da mãe não deve existir nada, ok? E o contato pele a pele, ele pode ser imediato ou precoce. O imediato ele está associado quando ocorre nos 10 primeiros minutos após o nascimento, tá? Sendo também por pelo menos 1 hora. Já o contato precoce ele deve ocorrer entre 10 minutos e 24 horas após o nascimento e também ser por pelo menos 1 hora.
Então, e o contato pele a pele? Quais são os benefícios que ele pode promover essa família? Ele pode promover o vínculo entre essa mãe e esse bebê, tá? Auxiliar no estabelecimento dessa amamentação e também ali é o momento de interação de micróbios, né? A passagem de micróbios da mãe para o bebê e do bebê para a mãe, tá? Que irá proteger esse bebê contra várias infecções. Agora vamos falar então um pouquinho. Nós já falamos da amamentação na primeira hora de vida, falamos do contato pele a pele. Vamos falar um pouquinho então agora dos benefícios do aleitamento materno, por exemplo, para a mãe. Vamos falar primeiro para a mãe. Então, os benefícios para a mãe estão associados à redução do risco de câncer de mama, à redução do risco do câncer de ovário, redução do risco de pressão arterial e redução do risco de diabetes tipo 2, tá? Então, essas são importantes evidências, vários estudos já foram realizados e comprovaram esses benefícios associados, né, entre o aleitamento materno para o benefício beneficiando a mãe, ok? Então, aqui eu trago uma referência para que vocês possam acessar e conhecer mais sobre esses resultados. Então, como nós já falamos, diminui o risco de desenvolver câncer, né, de mama, endométrio e ovário, tá? Também tem uma importante referência aqui de Victoria, colaboradores de 2016, que vocês podem acessar, ok? E também da referência dos primeiros 1000 dias, que também traz vários benefícios em relação ao aleitamento materno. Outros benefícios, a mulher irá retornar mais rápido ao seu peso normal, irá ter um risco reduzido de anemia, diminui a ansiedade do bebê e da mãe, aumenta a autoestima dessa mãe, intensifica o vínculo entre essa mãe e esse filho e auxilia também no sangramento pós-parto, na redução da hemorragia, como nós já mencionamos. Ok? Então, existem vários benefícios do aleitamento materno para a mãe. Agora, vamos falar dos benefícios para o bebê. Então, irá auxiliar na redução das chances desse bebê vir a desenvolver diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Além disso, irá promover e fortalecer o vínculo entre esse filho e essa mãe, ok? Irá auxiliar no desenvolvimento motor e emocional dessa criança. Irá ajudar na proteção do bebê contra a síndrome da morte súbita. Irá também contribuir para a diminuição de riscos de diarreia e fortalecimento do sistema imunológico e diminuirá também as chances desse bebê desenvolver desnutrição e obesidade. Okay? Então, aqui também deixo uma importante referência para vocês da Sociedade Brasileira de Pediatria, em que traz vários benefícios, trazendo a amamentação como a base da vida e que traz vários benefícios, né, todos detalhadamente ilustrados nessa publicação, ok? Irá contribuir também para a prevenção do aparecimento de alergias, irá também contribuir para a melhora do quociente de inteligência. Ou seja, nesse estudo de Victoria e colaboradores de 2016, foi comprovado o melhor desempenho em testes de inteligência, repercutindo maiores níveis de escolaridade e maior renda na vida adulta. Então, olha só como isso impacta na vida dessa criança, né? Que vai levar por toda a vida, né? Na sua fase de jovem, adulto, idoso, enfim, ok? Tendo toda a repercussão na vida dessa pessoa. Irá prevenir também o nanismo e irá auxiliar no desenvolvimento da sucção, deglutição, respiração, mastigação e fala. Olha só quantos benefícios. Trago aqui um outro estudo importante, tá? Trazendo os benefícios do aleitamento materno e a saúde oral das crianças. É um estudo de 2018 que vocês podem acessar também, ok? Que está disponível. E agora vamos falar então dos benefícios do aleitamento materno para a família. Então, para a família, irá auxiliar na redução do orçamento financeiro, tá? Ou seja, essa família não irá ter gastos com comprando, né, leite em pó, mamadeiras, gás de cozinha, eventuais gastos, né, decorrentes de doenças, tá? Então, irá impactar muito também nessa família nesse sentido. Além disso, irá contribuir para a formação do fortalecimento do vínculo materno, paterno com este bebê e a rede de apoio, e o fortalecimento da união entre esse casal, tá? E também irá ter benefícios também para o sistema de saúde, ou seja, irá contribuir para a redução do número de internações, consultas e medicações. Então, esses bebês que vivenciam o aleitamento materno bem estabelecido, eles possuem menores índices de, né, internações, de consultas e utilização de medicações. Uma intervenção com maior potencial de redução da mortalidade materna, mortalidade infantil também, tá? Enfim, então nós apresentamos aqui os benefícios do aleitamento materno para a mãe, para o bebê, para a família e para o sistema de saúde.
E tudo isso é importante porque o aleitamento materno, o leite materno, ele é muito rico, né? Ou seja, uma bebida mais valiosa do mundo, considerada a bebida mais valiosa do mundo. E por quê? Ele é composto por vários componentes, né, como por exemplo enzimas, proteínas, carboidratos, vitaminas, lipídios, águas, minerais e componentes celulares, né? Existem vários compostos e principalmente em relação aos anticorpos, que são células de defesa da mãe, em que esse bebê irá adquirir gratuitamente através do aleitamento materno, ok? Então, por que são tão importantes esses anticorpos, né, ou também chamados de imunoglobulinas? Porque a imaturidade do sistema imunológico do bebê é suprida pelo leite materno ao conferir essas necessidades imunológicas do bebê, tá? Então, o sistema imunológico do bebê, o sistema de defesa desse bebê, irá ter todo esse suporte suprido, né, através do aleitamento materno, tá? Então, o bebê recebendo os anticorpos da mãe, ele irá ter proteção, irá adquirir uma proteção contra diversas doenças, como, por exemplo, diarreia, doenças respiratórias, enfim, uma infinidade de doenças. Ok, então a mensagem central dessa aula é que o aleitamento materno, tanto na primeira hora de vida quanto ao longo prazo, desencadeia inúmeros benefícios e, por isso, ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno devem ser realizadas. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. Todo o material preparado para essa aula está disponível no e-book, ok? E que vocês podem acessar. Então, até a próxima.